Olá, pessoal! Vamos retomar hoje o nosso texto da disciplina didática, em que fala que o papel docente hoje é fazer parceria com os alunos, um texto da revista da Unicamp. Na última semana, nós vimos a escola na Berlinda. Nesse trecho do artigo da revista da Unicamp, vai trazer uma importante consideração que muitas vezes passa desapercebido por nós. Então, essa consideração é que a escola, em muitas oportunidades, ela tem problemas estruturais. Então, desde a sua concepção até o seu dia a dia. E esses problemas que a escola enfrenta, a própria escola não tem muito tempo para poder definir os rumos que ela tem a seguir a partir desses problemas para poder tentar resolvê-los. Então, a escola ela não é apenas um local onde a gente realiza o conhecimento, onde a gente gera o conhecimento, e ela precisa ser entendida para além desse pensamento. Ela precisa ser, sim, pensada como um espaço em que criticamente há implicações políticas desse conhecimento que ali é gerado. Então, nos últimos anos, nós podemos ver uma explosão de centros universitários. Então, se vocês tiverem oportunidade de deixar sua cidade, de andar por aí, vocês vão ver inúmeras faculdades abertas, com muito número de vagas. Então, isso é muito comum, essa explosão de centros universitários. Isso é uma imposição dos tempos atuais. Afinal, quem de vocês nunca ouviu falar que você está fazendo faculdade para progredir na vida, para realizar seu sonho, para conquistar alguns objetivos? Então, isso é muito normal de estar acontecendo. Abre-se novos centros universitários na tentativa de se suprir uma necessidade, uma demanda da sociedade. A escola, neste momento, ela não é vista como um simples espaço de conhecimento, mas sim como um passaporte para você se desenvolver. Então, por isso há essa explosão do número de centros universitários. E com essa explosão, ela não se torna apenas um espaço de conhecimento, como eu coloquei anteriormente, mas ela também começa a ser um grande negócio. Afinal, gera lucro. E se gera lucro, há inúmeras pessoas interessadas em abrir centros universitários. Mas o que nós podemos fazer diante desse cenário? Nós podemos acompanhar de uma maneira crítica o surgimento do que a gente já trouxe na semana passada, novos templos do saber. Então, nós precisamos entender que templos do saber são esses, até quando eles são bons ou não, se eles são habilitados pelo ministério ou não, e por aí vai. E para poder ser um atrativo, em muitas oportunidades, esses centros universitários são edifícios belíssimos, com fachadas envidraçadas, com muitas tecnologias a serem propostas para os alunos. Então, em muitas oportunidades também, isso gera uma certa proximidade entre a cara que a escola tem e um shopping center, que é um lugar gostoso e um lugar de lazer. Então, só para vocês terem uma noção, em 1993 nós tínhamos 873 instituições de ensino superior. Em 2003, quer dizer, apenas 10 anos depois, esse número foi de 873 para 1859, então mais que dobrou. Hoje nós temos 32 mil cursos de graduação funcionando no país e são oferecidos por 2.400 instituições de ensino superior. Então, nós estamos falando de uma coisa que praticamente triplicou. As propagandas desses cursos que a gente vê na internet, vê na TV, falam sempre sobre a alta qualificação do corpo docente. Então, são como se fossem profissionais
renomados no mercado. Então, aqui nós temos a maioria de mestres e doutores. Então, 321 mil professores na educação superior possuem mestrado e doutorado. 70% são mestres e 30% doutores. Então, os doutores das redes públicas cresceu 136%. Isso são dados do MEC de 2013. Nós estamos falando desse boom de capacitação entre os docentes, os professores e os doutores, devido a um movimento que o texto traz para nós, chamado reengenharia e downsizing, ou seja, o enxugamento de estruturas. Então, downsizing é um enxugamento de estrutura. O que isso quer dizer? As grandes corporações, as fábricas, as indústrias, as instituições, eles têm desenvolvido também em um ritmo muito acelerado, tem crescido demais nos últimos 30 anos. E com isso, muitos profissionais que trabalhavam nessas empresas, eles migraram seus postos dessas empresas para a profissão docente. E eles ocupam a sala de aula desde que começou esse boom, né, essa crescente implantação de faculdades, de centros universitários, de universidades. Então, por quê? Mas essas pessoas que migraram das fábricas, das indústrias, das empresas para poder darem aula, essas pessoas, eles estão muito mais preocupados e com um enfoque muito mais em trabalhar uma mão de obra que seja treinada e preparada para produzir. Afinal, o ambiente que eles estavam antes é esse ambiente de fábrica, é esse ambiente de indústria, é esse ambiente de grande empresa, ou seja, produzir, produzir, produzir. Quando esse profissional sai da fábrica com mestrado, com doutorado que ele já tem e migra para o magistério ou para a sala de aula, ele faz o quê? Ele faz com que a universidade tenha uma preocupação de preparar profissionais prontos para atuar no mercado. Mas o que acontece? Eles têm a característica principal de preparar a mão de obra, que é uma mão de obra treinada para o mercado. Mas isso será que seria suficiente para você preparar, por exemplo, docentes de um curso de licenciatura? Vamos refletir sobre isso? Já já nós voltamos. Tchau, tchau.